história deve ser igual a de muitos outros donos de empresa de transporte ou que atuam na nossa área, no nosso segmento. Eu comecei muito pequeno, com 16 anos, isso em 1962. A vontade de eu dirigir, ter um caminhão, aquilo me fascinava muito, de ver aqueles caminhãozinhos. Imagina naquela época o tipo de caminhão que se tinha. E como a gente não tinha recursos, e perto de onde eu residia tinha uma empresa, chamava-se Casa do Asfalto. E eu via aqueles caminhões GMC, Chevrolet, Boca de Sapo, que carregavam todo dia de manhã e iam para o Canindé, ir para a zona cerealista, fazer entrega de saco de asfalto, aqueles produtos que a Casa do Asfalto fabricava. Então, para tanto, eu tinha que comprar um caminhão. Eu sei que eu acabei arrumando um caminhãozinho GMC e como meu irmão trabalhava na Casa do Asfalto, ele era um pouquinho mais velho, fizemos lá uma ponte lá e eu sei que eu consegui, né, na verdade, carregar algumas entregas lá para receber algum dinheiro do frete. E aquilo lá rendia por quinzena, quando eu recebia eu vibrava muito, tinha um dinheirinho. Aquilo que eu mais queria era ter um dinheirinho. Aí acabei olhando outros caminhões maiores, aquela coisa toda. Foi quando eu comprei, hoje em dia, aquele GMC Marítimo. Um caminhão que urrava muito, que apareceu uma oportunidade, eu ainda sem carta, de trabalhar num percurso Tinga, aí do polo da Petrobras em Utinga, e levar óleo Filói para a Ródia Química, em Santo André. Eu conseguia, com aquele GM Marítimo, carregava naquela época 12 mil litros, 12 metros cúbicos de óleo Filói, fazia lá 4, 5 viagens por dia, aí eu voltava para casa, ainda estudava, fazia uma madureza na escola, qualquer coisa assim, mas eu era sempre o primeiro a estar na fila para carregar, para mim poder dar 4 viagens por dia lá para a Ródia. Quando foi completando quase 18 anos, ao meu lado, sempre na fila, tinham aqueles caminhões reboque, aqueles Alfa Romeo reboque, que trabalhavam com dois tanques, e era 28 metros cúbicos que carregava de óleo para caldeira. Aí eu me lembro bem que eu fiquei muito empolgado, fiz uma proposta para o Alto Diesel Nazaré naquela época. Fiz uma proposta, o cara falou, ainda me falou assim, se teu pai ficar como avalista, eu te financio. Aí eu convenci meu pai que eu ia enfrentar aquilo lá, meu pai achava que era muito pesado, que era muito perigoso, que aí eu tinha que fazer de Cubatão para a Ródia de Paulínia, a Ródia Química de Paulínia. Teria que ser uma viagem por dia. Naquela época eu trabalhava para a Transol, que era a transportadora oficial da Ródia, mas eu fazia 6 viagens por semana. Consertava os pneus, trocava óleo, trocava filtro do caminhão, tudo que precisava eu me propunha a fazer. Então, naquela época eu já comecei a ter muita dificuldade para os estudos, porque eram 16, 17 horas por dia de atividade, se tudo corresse bem. Se houvesse qualquer imprevisto, você extrapolava lá 20 horas por dia. Mas com todo esse esforço eu continuei comprando. Aí eu tive uma anemia e acabei ficando um pouco adoentado. E aí o médico me recomendou que eu tivesse um pouquinho o horário de trabalho um pouquinho menor, tal. Aí eu coloquei o meu primeiro motorista nesse caminhão e acabei comprando um caminhão para transporte de gasolina, um Mercedes, que era coisa, seria um cárter, vai perto daquele Alfa Romeo, ele era um caminhãozinho lá, um caminhãozinho toco,
Aí eu ia na ESSO e cada dia o cara me jogava lá um local para mim visitar. Era todo o interior de São Paulo, também dava tranquilamente aí uma viagem por dia para o Rio de Janeiro. Então, mas era o dia todo, né? Imagina que não se parava nem muito para almoçar, nem nada disso, era tudo, fazendo tudo atribulado. E eu sempre gostei desses desafios aí. Aí depois disso daí eu também achei que o frete não era muito bom e era muito cansativo. Aí eu comprei uma carreta para fazer entrega de automóvel, fui trabalhar na Translor. Aí eu já tinha 2 motoristas, um no Mercedes, outro naquele Alfa Romeo. Aí eu comprei esse outro Alfa Romeo para me fazer entrega de automóvel, carregava na Translor e naquele tempo a gente fazia o Nordeste. Aí eu coloquei um outro motorista naquele caminhão. Minha mãe estava doente, acamada. Aí eu comprei um autoelétrico para mim trabalhar no autoelétrico. Eu fazia manutenção nos meus caminhões, tinha os meus motoristas. Comprei um autoelétrico e fui começar a procurar serviço para esse autoelétrico. Eu coloquei esse autoelétrico aberto dia e noite, noite até meia-noite, vamos dizer assim. Contratei uns eletricistas bons, e aí eu peguei algumas empresas de ônibus de turismo e peguei a Superpesa, que tinha filial em São Paulo, para fazer serviço de parte elétrica com o meu autoelétrico, que era autoelétrico ABC. Isso que eu conheci o seu Paulo Paranhos, que era o diretor da Superpesa, comecei a ver o tipo de caminhão que ele tinha. Ele tinha um caminhão lá que a partida era ar elétrico, meio pneumático, entrava a pneumática e entrava a parte elétrica. Aí ele falou, como primeiro trabalho, eu tenho um caminhão que está na Vila Maria e não está dando partida. Eu, muito empolgado, falei, eu vou lá e vou arrumar esse caminhão. Aí eu peguei um eletricista que ele falou, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? Eu falei, vamos lá. Chegou lá, falei com o motorista, como é que funciona, como é que não funciona. Ele falou, olha, a gente liga um compressor, carrega o reservatório de ar e dá um impulso para dar aquele primeiro impulso no motor de arranque, aí no motor aí entra o motor de arranque. Aí eu falei, pode deixar comigo. A hora que eu dei na partida, a partida pegou e o caminhão funcionou. Não fiz nada. E ele ficou eternamente grato, porque ele tinha um compromisso, já fazia 3 dias que o caminhão estava lá, que não parava. Aquilo foi uma tremenda sorte, né? Foi iluminado. Se tivesse que repetir, não ia repetir nunca mais isso aí. E aí ele começou a fazer serviços com nós aqui em Ruger Ramos, né? Aí ele transportava muita estrutura metálica para a Cosipa. Naquela época a Cosipa estava em bom desenvolvimento. E eu, com a carreta de automóvel, comecei a perceber que o frete que ele fazia para Cosipa era o mesmo frete que eu fazia para Salvador. Quer dizer, ele andava 60, 70 quilômetros, ganhava o mesmo frete do que eu fazia 2.000 quilômetros. Aí eu peguei o meu Alfa Romeo e coloquei uma carreta. Para isso eu precisava de uma carreta. O que eu fiz? Eu pedi emprestada para a Superpesa o semi-reboque dele. Naquela época a gente tinha um contato bom, e o seu Paulo Paranhos simplesmente cedeu aquela carreta para mim. Aí fui na Fichet, na companhia Fichet, e comecei a puxar esse tipo de frete que naquela época era fantástico. Aí veio o meu primeiro concorrente nessa Fichet, iniciando naquela época, um pouquinho mais distante, que foi a Cruz de Malta. Portugueses chegaram muito forte, de Angola. Aí eu conheci o pessoal da Cruz de Malta, falei, nossa senhora, esse cara vai tirar meu serviço aqui. Ele já tinha caminhões bem mais modernos, eu com Alfa Romeo, nisso eu fui comprando outro Alfa Romeo, fui comprando carreta, fui comprando Dolly, e comecei a criar uma estrutura para me atender esses transportes de vigas, de pré-moldados, de estrutura metálica.
porque a Fichet tinha a Sinasa e tinha a Fichet. Tudo isso trabalhava assim com largura, comprimento e peso. Nessas alturas que eu fazia esse tipo de transporte, eu comecei a visualizar o transporte de cervejaria, porque a Nordon ficava do lado da Fichet, na mesma avenida. Aí comecei a ver o tamanho dos tanques que tinha que puxar, eram fermentadores, eram cozinha de mosto, todos eles com diâmetro grande e comprimento grande. Foi onde eu comecei a observar que tipo de carreta que tinha que ser construída ou adquirida para mim me habilitar a fazer isso. Aí eu procurei o seu Aquiles Biselli, um grande fabricante de equipamentos rodoviários, muito gente boa. Aí expus para ele qual que era a minha necessidade. Aí eu fiz uma proposta para ele, se pagando um juro, ver se ele conseguia me financiar, descontando no banco. E ele muito gentilmente me cedeu, aí eu comecei a trabalhar na Nordon. Aí eu já transportava esses fermentadores para Mateus Leme, para o Rio de Janeiro, para todos os lugares de cervejaria, que naquele tempo a Brahma, Antártica, tinha aquilo lá. E quando se chegava no local, eles precisavam contratar guindaste para fazer a descarga desses fermentadores. Aí no primeiro momento, então, eu fazia o transporte e fazia a descarga. Aí no momento seguinte, precisava de guindaste para fazer a verticalização e colocação na obra. Aí eu comecei a entrar no guindaste. Comprei um guindaste, dimensionei um guindaste e comprei do meu concorrente, que era o Transporte Pesado Brasil. E aquilo foi o início dessa minha atuação nessa área de guindaste, né? Aí viemos projetando isso daí. Aí, sempre pensando assim, como agregar valores, como verticalizar alguma coisa que era sensato eu verticalizar, já que eu tinha o transporte, tinha o rig para fazer descarga manual, remoção interna, onde não havia emprego de guindaste, eu usava essa técnica manual. Aí eu já tinha o guindaste, fui me especializando no guindaste. Aí eu já tinha, na minha cadeia de fornecedor para os principais contratantes, eu já tinha o transporte, tinha o rigging e tinha o guindaste. Aí já depois de um bom tempo, muita luta, muita experiência, tudo mais, eu acabei falando, agora só me falta entrar na montagem eletromecânica. Aí foi quando eu comecei a trabalhar nessa área de montagem eletromecânica, resolvi fazer algumas montagens aí, porque naquela época a Petrobras estava anunciando assim investimento de bilhões e bilhões de reais, obras e mais obras e mais obras. Aquilo era um campo enorme que ia demandar muito serviço, muita mão de obra. Aí foi quando eu consegui trabalhar na Mauá Jurong, fazendo apoio às montagens daqueles módulos que eles fabricavam lá na Mauá Jurong e a manutenção em plataforma da Petrobras, aquelas plataformas semi-submersíveis. Aí começamos a ser observado, aí depois fui trabalhar para White Martins também, fazendo aqueles módulos. Aí a empresa começou a ter um crescimento assim. Hoje eu confesso que foi muita ousadia e que foi muita loucura da minha parte, e nós chegamos a ter nessa área de engenharia, mais de 5.000 funcionários espalhados. Era funcionário na Bahia, era funcionário em Pernambuco, era funcionário no Rio de Janeiro, era funcionário em Maceió. Então, a gestão disso daí, eu tive que me cercar por engenheiros habilitados, capacitados,
e que o currículo a gente se submetia a entregar para a Petrobras aprovar se o currículo dessa pessoa serviria para atender às necessidades da obra. Eu fundei a empresa em 1973 e até hoje eu mantenho o mesmo CNPJ, o mesmo telefone, nunca fugi aos meus compromissos, procuro honrar de maneira satisfatória. Eu acho que a pessoa que vai se habilitar a ter uma empresa, ela tem que ter capacidade e coragem para enfrentar todos os desafios que surgem à sua frente. Naquela época eu comecei como Laércio Tomé Transportes. Aí em 73 foi quando eu passei para a transportadora Tomé. Foi quando eu ainda noivo coloquei a minha mulher como minha sócia, porque para ser limitada tinha que ter 2 pessoas. A Tomé, eu ainda estou à frente da Tomé. Vejo que o meu fim à frente da Tomé está chegando próximo. E eu tenho meus filhos aqui que me acompanham e sempre passando para eles a necessidade de profissionalizar a empresa. Então, o foco hoje que eles têm que ter, primeiro, é se resguardar na segurança. Segundo, se habilitar a ter profissionais que entendam de segurança, para evitar acidentes, evitar alguns infortúnios aí que a gente vê que acontece. Como que a gente trabalha muito eólica, são trabalhos assim muito perigosos, né? Que é velocidade do vento, são transportes aí com pá de 81 metros, são rodovias praticamente muito mal estruturadas, vamos dizer assim. Então, todo dia de manhã, você tem que agradecer a Deus, pedir proteção para Ele e transmitir aos seus filhos, aos seus sucessores, que realmente eles têm ainda um bom caminho. Então, a mensagem que eu deixo para todos que querem se habilitar, tenham coragem e tenham preparo para aguentar esse tipo de pressão. E vão ser bem-sucedidos. Quando você sabe de onde vem, começa a descobrir para onde vai. Fundação Memória do Transporte. Confederação Nacional do Transporte.